tudo muito fácil no Brasil. Já perceberam? Vou repetir. Tá tudo muito fácil no Brasil. Não é liberdade. É a libertinagem. Libertinagem total. Você só pode fazer o seguinte. Você pode não, você é obrigado. Obrigada. Pagar impostos e ficar caladinho, caladinha. Em época eleitoral, votar. Se está errado ou não, eu não vou discutir isso. A preocupação é essa. Daqui a pouco crianças com 10 anos de idade, a prioridade deles é essa. Crianças com 10, alô Brasil, criança com 10 anos de idade, daqui a pouquinho, daqui a algumas eleições, com isso eles se preocupam. Pode votar. A preocupação deles é essa. Você elege mais de 500 deputados federais. Estou falando com você, deputado federal. Homens e mulheres, o que vocês estão fazendo aí em Brasília? A pergunta é essa, o que vocês estão fazendo além de legislar com interesse próprio? Seus, de familiares, de amiguinhos, de cambada de puxa-sacos. Agora mesmo foi aprovado de uma forma de horas. Vocês estão trabalhando demais. Que piada. Que piada. Segunda-feira não pode trabalhar. Bom, até onde eu entendo, vocês nunca trabalharam segunda-feira. Então a semana é de 3 dias. Terça, quarta e quinta. Porque sexta-feira não é cansativo. Tem que voltar às origens. Eu estou iniciando essa live porque colegas nossos, né? Eu não vou discutir aqui quais os motivos, não podem falar o que eu estou falando, né? Senão são bloqueados, demitidos e aí vai. Então vocês têm sorte, viu, meus amigos que trabalham no jornalismo. Tem um doido aqui que ainda pode falar. E eu falo isso porque eu recebo diariamente mensagens de colegas, de mães, de famílias, de pais, que, ô Ligeirinho, puxa vida, mas só você fala isso, os outros não podem falar? É a censura velada no Brasil. Você não pode falar em um órgão de comunicação, de repente você não pode falar de alguém, porque o dono daquela empresa, ele é pedófilo, ele é criminoso. Estou dando um exemplo aqui, mais um exemplo que está na realidade do Brasil. Vou repetir, de repente, estou falando de forma aleatória, mas existe, é real. Presta atenção, aquele sujeito rico, bilionário, ele é pedófilo, ele é estuprador, ele é criminoso, mas ele é dono de empresa e ele anuncia a sua empresa, o seu marketing, a sua publicidade, no rádio, por exemplo. Estou falando no rádio porque eu sou do ramo, mas também na televisão. Aí o departamento de jornalismo desses órgãos de comunicação, quando há um crime provocado por esse escroto, que eu estou dando um exemplo, não pode. Você anunciar o fato tem que ser de uma forma leve. É assim que funciona a nossa mídia no Brasil. A nossa mídia funciona assim. Estou falando em um linguajar simples, prático, para que as pessoas de repente, eu não entendi. Você já se perguntou por que a pena de morte? Eu acho que só eu que estou falando isso. A pena de morte, sempre que for falar, não vai dar certo, porque muita gente vai morrer, porque inocentes vão morrer. A discussão é essa, da população também, da sociedade, que são, na verdade, desculpe a expressão, sem generalizar, mas nós que mandamos, não são eles. Experimenta, você deve ter feito isso, qualquer coisa que exista, quer dizer, insignificante até. Você vai para as redes sociais, viraliza, principalmente quando são pessoas famosas. Quem
inclui também os nossos políticos. A onda é essa. Você precisa ter um celular, a prioridade é essa, e filmar tudo. Dane-se a privacidade. Não se usa o celular, por exemplo, para coisas benéficas, né, que favoreça a sociedade. Antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, é porque, na verdade, é o seguinte, a questão não é querer ser dono da verdade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas quando começou esse sistema que eu acho maravilhoso, porque as pessoas confundem. Tem gente que fala assim, ô Ligerio, mas você está sempre falando mal da internet. Quem diz isso deve ser um imbecil, não está percebendo o que eu estou falando. A internet é maravilhosa. Esse avanço da tecnologia que chegou atrasado mais de uma década no Brasil é sensacional. E eu fui um dos primeiros, se não o primeiro, radialista na área policial a falar só é puxar pela internet. Tem arquivos aí, deve ter, no YouTube, em algum lugar, não sei. A gente sai, já é filmado, né? Então eu gostaria que fosse, pelo menos, registrado isso. Eu registrei no rádio, não sei se a rádio tem ainda. Mas eu fui o primeiro radialista da área policial, como repórter policial, a ter coragem, tem que ter coragem, para falar que... Por que quando começou a internet, começou a esses aparelhos, inclusive caros, celular, ainda está caro, né? Mas era mais caro ainda, né? Desculpa, pessoal, tem que falar num linguajar bem popular. Eu questionei por que a nossa justiça brasileira, Ministério Público, os nossos juízes, a justiça brasileira de modo geral, e os deputados, os nossos políticos, por que não colocassem em prática que os crimes praticados, todos os crimes praticados, a justiça, veja só, a justiça pudesse aceitar uma foto como prova do crime. E em último caso, os vídeos, crimes, a justiça poderia aceitar como provas. Porque é notório, você sabe que isso, você vai fazer um BO, são várias e várias perguntas. Quais as provas que você tem? Ah, o fulano vizinho, o ciclano, antigamente tem que ter isso, né? E as câmeras dos celulares, na época, quando começou, vou repetir, eu fui o primeiro, se não o único, a pedir para o Ministério Público, mandei inclusive notificação, pedi para os deputados, não me deram resposta, mas o importante é que chegou lá, que uma foto, uma simples foto de um criminoso, de um verme, de um energúmeno, de criminoso, vídeos, melhor ainda, que provasse. E as vítimas sempre são quem? As crianças e as mulheres. Enfim, toda a sociedade. Graças a Deus, hoje, vocês percebem, se não existissem essas câmeras instaladas nas ruas, no comércio, nas casas, é muito importante, elas estão sendo, na verdade, objeto de provas na justiça. Então, parabéns. Não sei quem colocou em prática, não sei quem é o autor disso, porque tem que ser através das leis, mas eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, né? Porque tudo que a gente fala aqui é de utilidade pública e prestação de serviços, né? Eu não vou aqui cobrar desses jornalistas, desses colunistas, que só sabem fazer fofoquinhas, né? Porque, desculpa a expressão, mas porque a bunda da famosinha está maior, porque o rosto do fulano está, né, assim, porque está assado, quer dizer, é só fofoquinhas de famosos. Eu estou falando dos colunistas. Por que não faz um trabalho social, por exemplo? Promover, pelo menos, ou vocês têm medo? Medo do quê? Tem que ter, sim, a pena de morte no Brasil. E é claro que é em casos, como tem acontecido, quase que semanalmente, infelizmente, vai diminuir, vai acabar com o crime? Não, mas vai diminuir. Vai diminuir. Porque ninguém em sã consciência vai cometer um crime sabendo que se, após cometer aquele crime, vai para o inferno, vai morrer. Por que as pessoas têm medo? Por que virou tabu falar em pena de morte se esses famosos celebridades, eles estão fumando maconha,
bebendo bebida alcoólica, dando exemplos para nossas crianças, para a sociedade, em shows, duplas sertanejas, eu repito, vou falar mesmo, que não fazem nada em benefício da sociedade. Provoca vícios entre os jovens. Você, famosinho, sem vergonha, eu não vou dizer que é vagabundo que trabalha, mas ganha dinheiro fácil. Nos palcos, troca o microfone por uma garrafa de uísque. Nos camarins, sabe-se lá o quê? Que tipo de drogas você consome. Estou falando algo errado? Tem muitos artistas aí, poxa, como é que ele sabe disso, né? 40 anos trabalhando na área, né? Não morri, eu estou aqui. E fica dando exemplos, né? Vai nesses programinhas de televisão, programinhas mesmo. Porque está passando na mídia. Aí isso aqui é um exemplo de sociedade bem casado. Casado para as câmeras, né? Traindo a mulher com 10. Né? Dando exemplo, não, que a gente tem que exercitar. Mostra na academia. O cara, ele come farinha todo dia. Mas não é farinha com feijão não, viu? Problema seu, pessoal, se você é viciado, se você é mau caráter, você que é famoso, problema seu. Mas você não pode passar isso para os seus fãs, que tem cabecinhas ocas, uma grande parte, igual a sua, e acaba ficando viciados, ninguém falou isso. Não é o hábito. Tem muitos jovens viciados por conta dos seus ídolos. Ídolos com estrelinhas apagadas. Crianças, anjinhos, foram assassinadas hoje por um canalha, um vagabundo. Será que o Instagram vai me bloquear aqui porque eu estou falando isso? Porque é isso que eu quero dizer. Os famosos falam palavrões que eu, como homem, eu tenho vergonha. E as pessoas aplaudem. Esses podcasts, só tem 2 para mim que funcionam, que são verdadeiros. Inteligência Limitada, do Rogério Vilela, parabéns, vou falar aqui. E do André Piunti, do canal do Piunti. São 2 podcasts que eu recomendo. O resto, tudo lixo. Onde o apresentador ou os apresentadores são canalhas, porque falam palavrões, e todo mundo ri. E os convidados também. São hienas. E ninguém fala nada. Por isso que eu digo, o Brasil não virou liberdade. Isso aqui é libertinagem. Crianças mortas, assassinadas, anjinhos. Hoje, prestes a gente comemorar um feriado. Semana Santa. O Brasil chora. O mundo chora. Por anjinhos que foram mortos por um verme. Eu pergunto, por que um sujeito desse, ele não vai ao lado do... ele tem problema mental. Esse sujeito que matou essas crianças tem problema mental? Não vou nem responder isso. Esse é um tipo de sujeito que deveria... Como é que você vai pagar 4 refeições para um sujeito desse? Com carne de primeira, nutricionista à disposição, vai tomar só... Se for condenado, ele se entregou na polícia, esse canalha aí. Hoje, já deve estar sendo, não sei, manchete da televisão, parando a programa. É importante a informação, é claro, mas está virando show, reality show. Reality show não é só o BBB, não. É os jornais da noite, esses programetes. Não é programetes, como que é? Tem 2 programas de televisão que você sabe quais são, que usam desses artifícios, desses crimes, para audiência. É a câmera aqui e um aparelho aqui para ver quem tem mais ibope, né? Tem 2 patetas à tarde que fazem isso, e vocês não perceberam. E são defensores da sociedade. Eu sei quem é defensor da sociedade, é a senhora dona de casa, o senhor trabalhador que pega busão de madrugada para ganhar um salário simples, humilde, com a maioria. E ainda fica dando moral para essas personalidades falsas. Né? Porque, não, mostra aqui, aí vai mostrar a cena. Eu já estou antecipando isso, vai mostrar cenas 300 vezes. E são rede de televisão, isso é uma vergonha. Quer dizer, nem você tem um órgão de comunicação que dá para fazer o lado de prestação de serviços, utilidade pública.
Neste caso aqui, infelizmente, mais um crime, quer dizer, brutal. A gente tem que escolher palavras para falar sobre esse crime. Mas esse canalha aí, esse sujeito aí, assim como o maníaco do parque está lá preso. Não, eu estou lembrando agora do maníaco do parque, mas é que o Brasil é assim. O crime de hoje surta a sociedade. Daqui 4 dias surge um outro e esse aqui não é mais novidade. Aí a gente lembra tanto das nossas crianças que são mortas, assassinadas dentro de casa, inclusive, né? Não vê o caso do doutor Jairinho, aquele filho do capeta, do diabo? E aí, Rio de Janeiro? Esqueceram do Henri Borel, aquele garotinho, lindo, anjinho, que foi assassinado pela própria mãe, indiferente de que forma foi. E o amante dela, o namorado dela. As pessoas esquecem. Então, tem que ter pena de morte, sim. Essa tal de Monique, uma escrota, esse Jairinho. Por que estão ainda aqui, nesse universo? Pessoal, eu sou temente a Deus, vocês sabem disso. Mas eu não posso fugir disso, eu sou um homem. Eu tenho caráter. Meu pai e minha mãe ensinou a usar a palavra de forma responsável. Eu estou usando de forma responsável. Não sei quantas pessoas estão me ouvindo, porque eu estou ao vivo, estou me assistindo, mas com certeza vai ter muita gente mais do que está agora me ouvindo e me assistindo. Eu vou mudar alguma coisa? Não, mas eu tenho que como formador de opinião, eu tenho que dar minha opinião. Eu não sei qual é a sua, mas essa é a minha opinião. A nossa sociedade, esses crimes só tendem a aumentar, infelizmente, porque a gente não vê ninguém tomar providência. São mais de 500 deputados federais que não fazem nada. Eles estão preocupados com o próprio umbigo. Eles estão preocupados com o salário deles, que eles próprios, só no Brasil, eles aumentam os próprios salários. Arthur Lira, deputado federal, foi reeleito presidente da Câmara. Por quê? Pelos seus puxa-sacos. Porque um deputado federal tem um plano de saúde individual, hein, pessoal? De quase 50 mil reais por mês. Você sabia disso? Cada deputado tem direito a custear 50 mil. Se você tem uma reserva de 50 mil pago pelo povo. Um deputado federal está ganhando R$500 mil, quase R$500 mil por mês, pagos por você. Para trabalhar. Dá vontade de rir, mas a gente não pode rir, eu estou falando sério. Trabalhar 3 vezes na semana e está pouco se lixando se você está esperando a sua aposentadoria, se você está na fila do INSS, está pouco se lixando se seu ônibus está lotado, está pouco se lixando se você está em um ponto de ônibus, daqui a alguns minutos vai ser assaltado, assaltada, se não estuprada, por gangue dos celulares. Vamos lá. Blumenau, Santa Catarina. Nossas condolências aos familiares dessas crianças. Que Deus possa confortar, principalmente do lado espiritual. Os anjinhos. Bernardo Cunha Machado, 5 anos de idade. Bernardo Pabst da Cunha, 4 anos de idade. São duas crianças com o mesmo nome. Larissa Maia, uma menina. Larissa Maia Todo, 7 anos de idade. Enzo Marquezim Barbosa, 4 anos de idade. Que Deus possa confortar a vida dos familiares que ficaram. Porque a dor é insuportável. Bernardo Cunha Machado, 5 anos. Bernardo Pabst da Cunha, 4 anos. Larissa Maia Todo, 7 anos. Enzo Marquezim Barbosa, 4 anos. Eles estudavam e eles estavam
aprendendo a vida na creche particular Cantinho Bom Pastor, no bairro Vila Velha, Santa Catarina. O escroto aqui, ele já tem antecedente, como todo, mas poderia não tem problema nenhum. Mas ele matou, ele assassinou 4 anjinhos. E aí? Você tem coragem de falar o que sobre isso? Cadê vocês, deputados parasitas? Cadê vocês, senadores? Vocês foram eleitos pelo povo. Nessa legislatura recente, tem sempre, é claro, renovação. Alguns não são eleitos. Quais os motivos? Deixou a desejar? Só que tem um porém. Tem muitos que estão lá e dizem que ser deputado, ser vereador, ser prefeito, ser governador, ser presidente não é profissão, virou profissão. Dinheiro fácil, que nós somos obrigados a pagar. Quem ganha 2 salários mínimos está pagando imposto de renda. Salário no Brasil é imposto de renda, é renda. Fátima Doini, obrigado pela audiência. Nando Sampaio, obrigado pela audiência. Nando Sampaio e Matheus, é dupla sertaneja, não é isso? Wallace Correia, grande abraço, aí em Pernambuco. Elielza Santos. Pessoal, se eu errar o nome aqui é porque os nicks normalmente são juntos, né? Grande abraço, que Deus abençoe a toda a família brasileira, especialmente a mãe dessas crianças que eu citei agora, que estão com Deus. Não tiveram oportunidade de continuar nesse universo.